Olá galera, beleza? Professor Luciano, Biologia, primeira série, e hoje vou trazer para vocês assim a história da ciência sobre as investigações assim sobre a origem da vida, o surgimento, como aconteceu. Beleza? Então vamos estudar hoje algumas teorias e hipóteses sobre o surgimento da vida. Algumas teorias como a biogênese e a abiogênese, né? E também os experimentos mais marcantes que definiram isso. Muito bem. A hipótese heterotrófica e o experimento de Miller, que tenta comprovar isso. A hipótese autotrófica e também uma hipótese especial chamada de panspermia cósmica. Muito bem, lá, gente. Vamos lá, teoria sobre a origem da vida. Isso aqui é só um gráfico ali mostrando, né, uma imagem, um desenho, né, uma representação, mostrando como seria o início ali da Terra primitiva, né, vamos dizer assim. Começa tudo com a biogênese. Assim, a princípio a biogênese parece uma teoria até sem pé nem cabeça, ridícula de certa forma, mas é o que se tinha de conhecimento no momento. Não existiam elementos como hoje. Hoje a gente considera ela esquisita, estranha, porque nós temos outros elementos, outras explicações, né? Essa teoria, ou teoria da geração espontânea, explica a origem da vida a partir da matéria bruta, ou seja, de uma matéria sem vida. Uma matéria sem vida originava a vida. Exemplo, a crença de camisas, né, sujas poderiam dar origem a ratos, o lodo dos rios que poderia dar origem a alguns anfíbios e répteis. Então, achava-se no momento que o próprio material, aquela matéria inorgânica que existia ali, desse origem a animais, plantas e tudo mais. Chama-se teoria da biogênese ou geração espontânea. Muito bem. Vamos falar da biogênese então. Surgiu para contrapor a ideia de que a matéria bruta poderia originar um novo ser, ou seja, contrária à biogênese, é claro. Segundo ela, todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes. Então, surge a partir de um ser mais simples, né? Acontecem mutações, acontecem alterações no material genético e esse ser vai se tornando mais complexo e assim foi, né? Então, a teoria da biogênese veio trazendo isso. Fazendo ali um primeiro experimento, né, para tentar testar isso aí, que foi Francesco Redi, né? Para tentar acabar de vez com a ideia da abiogênese, muitos pesquisadores realizaram experiências para tentar explicar a origem da vida. Um dos primeiros experimentos foi realizado por Francesco Redi. Então, assim, já se tinha a ideia de que não tinha muita coerência a questão da biogênese. Então, em ciência, sim, para a gente derrubar uma tese, derrubar uma teoria, a gente tem que apresentar comprovações científicas sobre isso. Esse experimento foi, sem dúvida, um grande avanço para a aceitação da biogênese. Então, do que consistia o experimento de Redi, né? Ele tinha aqui o frasco número 1, onde ele colocou carne, tá? Um pedaço de carne. No frasco número 2, ele também colocou um pedaço de carne nas mesmas proporções e tamanho, só que fechado com uma gaze. E num terceiro frasco totalmente aberto, né, com ali a carne também. E observou-se depois de um tempo que a partir daquela carne começaram a surgir moscas, a partir de larvas que foram depositadas ali. Nesse segundo frasco ali, apareceram as moscas em volta, mas elas não conseguiam entrar, né, sendo atraídas pelo cheiro da carne, elas não conseguiam entrar. E, portanto, não houve ali a proliferação de insetos ali dentro. E nesse primeiro frasco de controle nem se fala, não houve a mínima possibilidade de entrada, nem aproximação, né, de moscas ou outros insetos. Então vamos lá, gente. Primeiro quiz aqui. Para provar que a teoria da abiogênese estava incorreta, vários experimentos foram realizados, como o descrito. Colocou-se carne em frascos que foram cobertos com gaze, deixando outros descobertos. Larvas surgiram apenas nos frascos abertos, o que indica que as larvas não surgiram a partir da carne, e sim de insetos que visitaram o material descoberto. Esse experimento foi realizado por, letra A, Aristóteles, letra B, Pasteur, letra C, Oparin ou letra D, Redi. Rapidinho, isso aí é tranquilinho para você, gente. Já voltamos.
Então vamos lá, gente. Vamos ver se vocês acertaram. Tranquilinho ali, a gente tinha acabado de falar, né? Francesco Redi. Muito bem. Experimento de Needham. Experimento em que foram fervidas substâncias nutritivas dentro de frascos que posteriormente eram fechados com rolhas. Então, primeiro fervia-se, depois fechava-se com rolhas. Após alguns dias, o pesquisador observou micro-organismos na substância nutritiva, a substância que foi fervida, né? Aquecer o caldo já seria suficiente para matar os seres vivos no frasco. Então, a matéria bruta, junto com os nutrientes, poderia apresentar uma força vital, como a gente colocou entre aspas, e originar a vida por abiogênese, de acordo com a interpretação de Needham. Então, isso aí acabou trazendo novamente a hipótese da abiogênese. Por quê? Porque apareceram, ele ferveu, então, teoricamente, com a fervura, teria matado os micro-organismos, né? Apareceu aqui, né, nesse controle ali em que os frascos ficaram todos abertos e depois fechado. Assim mesmo apareceu. Então, trouxe novamente ali a possibilidade da abiogênese. Muito bem. Aí teve o experimento de um outro cientista, depois, que é o Lázaro Spallanzani, que ele refez esse experimento. Então, ele retomou esse experimento de Needham, alguma coisa estaria errada ali, né, que precisaria ser analisado, né? Só que ele propôs alterações. Ao invés de apenas aquecer o caldo nutritivo, ele ferveu o líquido nos frascos, mantendo totalmente fechados durante todo o tempo. Ou seja, ele imaginou o seguinte, a possibilidade desses frascos se contaminarem antes, né, e tudo mais. E as discussões continuam. Mesmo o experimento de Spallanzani teria corroborado a biogênese. A discussão dele com Needham continuava, né, gerando dúvidas entre outros cientistas, e com o conhecimento científico da época, a biogênese se manteve como verdade por um bom tempo. Apenas com estudos de Louis Pasteur, a biogênese passou a ser a mais aceita. Então, teve mais estudo depois disso, né? Então, vamos entender o experimento de Louis Pasteur. Para provar de vez a biogênese, Pasteur colocou dentro de um frasco contorcido, aqui aparece a imagem, né, dos frascos ali, né? O caldo nutritivo, aquele mesmo caldo que eles vinham utilizando para fazer os experimentos, e depois o ferveu com o objetivo de eliminar os micro-organismos. Então já tinha-se uma ideia que existiam micro-organismos, né, nas superfícies, no ar e tudo mais. Após a fervura, com o pescoço de cisne íntegro, o pescoço de cisne, essa curvinha, né, do tubo ali, do frasco, não houve contaminação do caldo. Ou seja, com essa curvinha não houve a contaminação do caldo. Após a sua quebra, então, após quebrar esse bico, né, havia contaminação e proliferação dos micro-organismos. Então, entendeu-se, né, através desse experimento, que aquela curvatura impedia a chegada dos micro-organismos aqui dentro após a fervura do caldo. Então, com isso, trouxe de novo ali a ideia da biogênese. Vamos a mais um exercício aqui, gente. O aparecimento de larvas na carne em putrefação se deve, letra A, ao desenvolvimento de grande quantidade de micro-organismos. Letra B, a migração de larvas orientadas pelo olfato. Letra C, a postura de ovos pelas moscas. Letra D, ao desenvolvimento de cistos presentes na carne. Ou letra E, a geração espontânea desses organismos. Tempinho para vocês tentarem resolver essa, a gente já volta.
Vamos ver então lá, pessoal. Então, o aparecimento de larvas, né, dessa carne que já estava em putrefação se deve à postura de ovos pelas moscas que depositavam seus ovos ali e a partir dali nasciam as larvinhas e as mosquinhas novas em seguida. Vamos falar da hipótese heterotrófica, tá, gente? Então, uma outra hipótese ali de surgimento da vida, né? Heterotrófica, lembrando lá num conceito que já teve também no ensino fundamental, que falava do seguinte: o autotrófico, aquele que produz o seu próprio alimento, né? Com um exemplo principal ali, a fotossíntese das plantas, mas também tem outras formas de se produzir o próprio alimento. E a hipótese heterotrófica, e o fato da heterotrofia, que são os seres que precisam buscar alimento no meio em que eles vivem. Então essa hipótese heterotrófica traz, através desse gráfico ali, uma Terra primitiva, né? A atmosfera primitiva com hidrogênio, metânio, hidrogênio e tudo mais, está aqui já na sequência. Uma alta atividade, uma alta temperatura, uma alta atividade vulcânica, altas descargas elétricas promovidas ali pela própria composição atmosférica, uma enorme radiação solar, porque lembrando que não haviam filtros na atmosfera também, uma grande concentração de metano, amônia, hidrogênio, enxofre, vapor d'água nessa atmosfera primitiva, recombinação de elementos químicos, ou seja, os próprios elementos aqui de cima, das descargas elétricas, radiação, ajudaram quimicamente a fazer recombinações desses elementos que já existiam. Elementos esses como metano, amônia, que eu falei ali em cima. Com isso, surgiram, né, dentro dessa hipótese, os primeiros coacervados. Existem autores que chamam de coacervatos, é a mesma coisa, tá? Estrutura orgânica, porém ele não é um ser vivo, é apenas uma composição, uma combinação de elementos de aminoácidos que foram dando origem a essas primeiras formações. Um coacervado já com RNA, com material genético incorporado nele, foi o que a gente chama de primeiro ser vivo. Então, provavelmente, o coacervado com esse RNA tenha sido o primeiro ser vivo a surgir. Então, o primeiro ser vivo seria, dentro dessa hipótese, heterótrofo ou heterotrófico, né? As duas maneiras estão certas, heterótrofo ou heterotrófico, e anaeróbico, ou seja, ele precisava adquirir o alimento do meio, e anaeróbio, ou seja, ele não utilizava o oxigênio, né, para obter energia. Ok, vamos a um segundo quiz então. O aglomerado de moléculas orgânicas revestido por uma película de moléculas de água e que, na opinião de alguns cientistas, pode ser um dos primeiros passos rumo à origem da vida, chama-se letra A, aminoácido, letra B, coacervado, letra C, micro-organismo ou letra D, enzima. Tranquilinho essa, tempinho para vocês aí.
Beleza, gente, e também tranquilinho, a gente falou agora, né, esse aglomerado de moléculas orgânicas chamando de coacervado, lembrando que você também pode utilizar o termo coacervato, ok? Experimento de Miller para tentar comprovar cientificamente essa hipótese de Oparin, né, sobre a origem da vida. Né? Então, o que eles construíram? Né? Miller e Urey. Eles construíram um sistema semelhante, tentando imitar as condições da atmosfera primitiva. A fervura da água, aqui no condensador a passagem de água fria, tentando gerar um resfriamento dessa água para condensar esse vapor, né, produzido de se transformar em líquido, descargas elétricas, né, emissão de raios. Com isso, ele conseguiu obter exatamente aquela composição, quase exatamente aquela composição proposta lá por Oparin na sua teoria da hipótese heterotrófica. Muito bem. Agora, paralelo a isso, nós temos a hipótese autotrófica, ou seja, que os seres produziam seu próprio alimento, só que um pouquinho diferente do que é hoje, né? Nessa hipótese, os primeiros seres eram quimiolito-autotróficos, ou seja, eles produziam seu alimento a partir da energia liberada de reações químicas com componentes da crosta terrestre. Esse termo lito significa rochas, né, da crosta terrestre, então da própria crosta terrestre, elementos, lembrando que eram elementos diferentes do que existem hoje, alguns até já existiam, mas eram combinações diferentes. Esses seres podiam viver em fendas vulcânicas submersas, onde ocorria a liberação do gás sulfídrico, né? E assim, com isso, também esses seres produziriam o seu próprio alimento a partir dessa reação. Um argumento a favor dessa hipótese é a existência de arqueobactérias, que são seres unicelulares extremamente primitivos, muito semelhantes a bactérias, que já existem hoje ainda, mas já existiam naquela época, que conseguem viver em fontes de água quente, como aqui um exemplo, e ambientes bastante ácidos, extremos, né? Ou seja, são seres extremófilos. A partir desse organismo, houve a possibilidade de conquistar novos ambientes e teriam surgido os organismos também fermentadores, que faziam fermentação para obter energia, né? Depois, os fotossintetizantes, como a gente conhece hoje, com a necessidade da clorofila, da luz solar, para produzir energia, e por fim os aeróbios, aqueles que podiam consumir o oxigênio como forma de obter energia. Claro, a partir do momento em que houve a fotossíntese, produção de oxigênio, também houve a possibilidade da existência dos seres utilizadores desse oxigênio. Muito bem. E existe também uma hipótese bastante intrigante, que é a da panspermia cósmica, né? Ela surgiu já a partir lá do século V a.C., na Grécia, remontando a autoridade de Anaxágoras e foi colocado novamente em evidência no século XIX por Hermann von Helmholtz no ano de 1879. A hipótese baseia-se na ideia de que a vida foi trazida à Terra do espaço, né, através de corpos, de meteoritos, né, e outros corpos vindos do espaço que se chocaram contra a Terra e trazendo pequenas formas simples, mas iniciais de vida. Muito bem. Vamos ao exercício 2 aqui. Surgimento da vida. Responda de acordo com o seguinte código. 1. A teoria da biogênese afirma que todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. 2. De acordo com a abiogênese, a vida só pode ser originada de outra pré-existente e semelhante. 3. A teoria da geração espontânea afirma que os seres vivos podem nascer de matéria bruta. Vamos para a próxima tela. Letra A, apenas a afirmativa 1 é correta. B, apenas a afirmativa 3 é correta. C, apenas as afirmativas 1 e 3 são corretas. D, apenas as afirmativas 2 e 3 são corretas. E letra E, as afirmativas 1, 2 e 3 são corretas. Então, você vai ter que analisar qual é correta ali, né, das afirmativas e marcar uma opção que contemple isso, tá bom? Até daqui a pouquinho.
Então, beleza, gente. Apenas a terceira afirmativa é correta, que é aquela que fala que a teoria da geração espontânea afirma que os seres vivos podem nascer da matéria bruta. Muito bem. Retomando o que vimos hoje, as teorias e hipóteses sobre o surgimento da vida. A comparação entre biogênese e abiogênese. Também vimos a hipótese heterotrófica e também a comparação com a autotrófica e também a hipótese da panspermia cósmica. Gente, você pode ver e rever essa aula quantas vezes você quiser, você pode parar, pode anotar, você pode perguntar ao teu professor pelo Google Classroom, você pode solicitar na escola material impresso para que você possa resolver os exercícios, levar para o professor. Você vai ter exercícios também na plataforma que você deve resolver, você deve procurar, né? Você tem material em casa, você tem teu livro didático e você, da melhor maneira possível, você deve aprofundar teu estudo para conseguir assimilar isso o melhor possível. Ok, gente? Então, até uma próxima e muito obrigado. Valeu!